Olá, amores, vamos resolver aqui mais uma questãozinha de razão, certo? Essa questão, ela é bem direta, né? Pede que você escreva na forma irredutível. Eu vou resolver alguns itens específicos, né? Por exemplo, esse item C, né? Então, ele quer a razão na forma irredutível, né? Desses valores aqui. Então, quando ele se refere 2,5 quilos e 10 quilos, né? Como eles são de mesma natureza, eles já estão na mesma unidade de medida, isso é importante, né? E como é que a gente pode escrever esse tipo de razão? A gente precisa estar atento aqui porque um valor é decimal e o outro é inteiro. E aí esse, às vezes, é o momento de confusão que vocês sentem aí nessa situação. A gente tem aí, né, a relação é de 2,5 está para 10. Certo? Então, como é que a gente pode fazer isso na forma irredutível? Basta que a gente transforme essa razão em uma razão equivalente. Como é que a gente pode transformar numa razão equivalente? Multiplicando, né, o antecedente e o consequente pelo mesmo valor, ou dividindo o antecedente e o consequente pelo mesmo valor. A sugestão é que você faça esse tipo de multiplicação ou divisão com o intuito de transformar esses valores em valores inteiros. Como assim, Pro? Eu tenho aqui um dos valores que é decimal, né, o 2,5. Como é que eu posso fazer para que esse 2,5 eu transforme ele num valor inteiro? Se, por exemplo, eu multiplicar por 10. Se eu multiplico 2,5 por 10, ele vira então 25, né? Porque essa multiplicação faz a vírgula correr uma casa, só que eu preciso lembrar que isso é uma razão, né? E para que ela chegue em uma razão equivalente, a mesma coisa que eu faço no antecedente, né? O primeiro termo, eu preciso fazer no meu consequente. Então aí eu faço 10 vezes 10, que dá 100. Então a minha razão aqui, ela ficaria 25 está para 100. Só que o que é que eu preciso lembrar? 25 está para 100 não está na sua forma irredutível, né? Não é a forma mais simples de escrever esta razão. Deixa eu melhorar aqui o zoom desta minha imagem, que eu acho que pode ficar melhor essa visualização. Pronto. Então, 25 está para 100, né? Não é a forma irredutível. Então, como é que eu faço para simplificar isso mais? Eu posso simplificar o antecedente por 25 e o consequente por 25 também. 25 dividido por 25 fica 1 e 100 dividido por 25 fica 4. Então, a razão aqui ela é 1 está para 4, certo? Vamos ver aqui outra letra, vou fazer algumas letras específicas que foram algumas dúvidas pertinentes, que é sempre quando a gente tem decimal, quando a gente tem fração, né? Nesse caso aqui mesmo dessa letra I, né? Que é a razão entre uma fração e o número inteiro. Então, a gente pode pensar da mesma forma, né? A razão, por exemplo, 1/4 está para 2, né? Que pode ser escrita como... Lembrando que aqui eu estou colocando essa barra, né? Esta barra aqui, mas que indica a ideia de fração, de divisão, né? Que é a mesma coisa que 1/4, né? Está para 2, tá? Então, isso poderia ser escrito... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui ó, em cima para vocês... Isso poderia ser escrito, né, como sendo, eu acho que essa extensão ela não está funcionando legal, mas isso poderia ser escrito como 1/4 está para 2, né? Eu posso lembrar que isso aqui é uma divisão de frações. Como assim para uma divisão de fração? Eu estou dividindo 1/4 por 2, né? Lembrando que 2 é um valor inteiro. Na divisão de fração, a gente conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, como é que isso ficaria? 1 está para 4, né? Vezes o inverso da segunda fração. Quem é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Eu acho que essa fica melhor se eu fizer até no quadro. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais a minha imagem do quadro, que eu acho que vocês podem visualizar melhor, tá? Observa aqui, ó. O que é que eu poderia escrever, né? Só para que fique melhor a visualização. 1 está para 4, ou 1/4, né? Que está para 2. É esta a razão. Só que isso indica, né? Uma divisão de frações, que é a mesma coisa que 1/4 vezes o inverso de 2. Quem é o inverso de 2, né? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, isso aqui é 1 está para 8. Ou seja, a razão entre os valores 1/4 e 2 é a razão de 1 está para 8, na sua forma mais simples possível, né? Porque eu conservei a primeira fração, troquei a divisão pela multiplicação e inverti a segunda fração, ok? Vamos ver aqui a outra letra, que é a letra J, que eu acho que também tem essa relação, né? A letra J, ela fala de um valor decimal também, né? O valor decimal você pode pensar daquele mesmo jeito que a gente fez na outra questão, né? Ou você pode transformar o decimal em uma fração e utilizar esse raciocínio. Os dois funcionam da mesma forma. Proja, como foi que a gente fez naquela primeira questão? Na letra C, né? Que a gente fez um processo bem similar. Deixa eu apagar aqui rapidinho. A gente quer aí calcular a razão entre 3 e 0,12, né? Então, é 3 está para 0,12. Como é que eu posso fazer isso, né? Basta que eu transforme esses valores em valores inteiros, né? Então, 3... Nossa, ficou muito ruim esse 0,12. Deixa
Deixa eu melhorar aqui. 3 está para 0,12. O que é que a gente pode fazer aqui agora? Né? Para escrever isso aí numa fração na forma, uma razão na forma irredutível, né? A gente pode pensar, por exemplo, na multiplicação dessa razão, né? Pelo mesmo valor no antecedente e no consequente. Como assim? Né? Ela vai se tornar uma razão equivalente. Quando a gente faz a mesma operação no antecedente e no consequente, ela se torna equivalente. E que operação seria essa, né? Algo que seja conveniente, algo que vá, nesse momento, ajudar aí você ter valores inteiros. Por exemplo, se eu penso aqui na multiplicação por 100, por que por 100, né? Porque o 100 vai correr 2 casas da vírgula aqui, e aí esse 0,12 vai deixar de ser decimal para virar 12 inteiros, né? Então aí para mim fica conveniente, porque eu vou tirar um valor que era decimal para ele virar um valor inteiro, certo? Então aqui embaixo ele vai ficar 12, já aqui eu preciso fazer a mesma coisa, né? Porque eu estou pensando na razão equivalente. Então tudo que eu faço no consequente eu faço no antecedente, né? Lembrando que eu estou me referindo à razão, por isso estou usando essa nomenclatura, antecedente e consequente. Se eu estivesse me referindo a uma fração apenas, a gente fala de numerador e denominador, certo? Lembra que a gente viu isso no vídeo de razões, tá? Então aqui fica 300. 300 está para 200, a gente precisa fazer o que agora? Simplificar, né? Dá para simplificar por quem? Você pode ir devagar nos valores pequenos se não conseguir fazer de cabeça, né? Por exemplo, dá para você perceber aqui que 300 divide por 4 e 12 também divide por 4. Vou colocar aqui embaixo, né? Aqui vai ficar 75 está para 3, que também dá para ser simplificado mais uma vez, né? Então aqui dá para simplificar por 3 e aqui dá para simplificar por 3, que aí fica então 25 está para 1, certo? Então, a razão entre 3 e 0,12 é a mesma razão que indica 25 está para 1, na sua forma mais simples possível, tá bom? E é isso, obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem aí. Valeu!